Paz a você, telespectador do canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e compartilho o 44º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, mediante o tema Senhor, guarde a nossa cidade. O alerta encontra-se em Salmos 121:1, que declara: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Verdade 43 declara: chame Deus para habitar dentro de você, e você, a sua família e a sua cidade estarão guardados, pois muito mais que ruas e edifícios, você é a própria cidade. E mesmo estando na terra, pode tornar-se morada de Jeová Elion, o Deus Altíssimo. O destino final dos que assim procedem será a Nova Jerusalém, cidade celestial. A base bíblica você confere ao longo do vídeo, o qual está estruturado em 2 tópicos. No primeiro, destaco aspectos importantes de cidades do Velho Testamento e no segundo, aspectos da cidade de Manaus, que aniversaria 24 de outubro de todos os anos. Aproveito o ensejo para recomendar que você conheça e conserve a sua cidade. Deus abençoe a sua família e a sua cidade. Fique na paz. Tópico 1. Panorâmica bíblico de algumas cidades no Velho Testamento. 1. A primeira cidade na Bíblia foi edificada por Caim e chamou-se Enoque, em homenagem a seu filho primogênito, tradição mantida até os dias de hoje, de atribuir nomes de pessoas às cidades, Gênesis 4:17. 2. A primeira cidade localizada em Seir, que seus moradores tentaram construir um protótipo de arranha-céu, chamou-se Babel. E também foi a primeira cidade a receber a visita de Deus. E o resultado foi que ali o Senhor confundiu as línguas e o povo teve que se espalhar sobre a terra. 3. Em Números 35, de 9 a 13, lemos: disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas assim: quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Eles serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. O Centraves é um exemplo de casa terapêutica que trabalha com conteúdos socioespirituais e com pessoas interessadas em libertar-se da drogadição, e inspira-se nesta recomendação bíblica. 4. Em Josué 6, de 1 a 3, lemos: os portões da cidade de Jericó estavam muito bem selados, para não deixar que os israelitas entrassem, e ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olha, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Sabemos que o comando foi obedecido e, conforme Josué 6, de 15 a 20, o povo concluiu todas as voltas determinadas até o 7º dia e entrou ao som das cornetas e gritos do povo. E as muralhas caíram e os israelitas conquistaram a cidade. 5. Em Josué 21:1, acerca da cidade dos levitas, lemos: os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras, cidades e pasto para os levitas. Em 1 Crônicas 11:5, lemos: os jebuseus disseram a Davi que nunca entraria na cidade, mas o mesmo conquistou a fortaleza de Sião, e ela passou a se chamar a cidade de Davi. Davi passou a habitá-la, passando a chamar-se a cidade de Davi, e nela foram enterrados membros da descendência real. Em Provérbios 11:10, lemos que a cidade fica contente com o sucesso de pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Em Provérbios 16:32, lemos que vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras.
Em Eclesiastes 9, de 13 a 18, temos uma brilhante ilustração de um homem inteligente que poderia ter salvo a cidade do ataque de um homem rico e bruto. Mas pelo fato de ser pobre, o homem inteligente não foi lembrado, e consequentemente não pôde salvar a cidade. A sabedoria é melhor do que a força. Jerusalém, considerada a capital sagrada para 3 religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, é a única cidade terrena a dar nome para a cidade celestial, de modo que no céu habitaremos na Nova Jerusalém. A primeira referência bíblica a citar Jerusalém está em Josué 15 e 63, e a última em Gálatas 2 e 1. Muitas foram as tentativas empreendidas para destruí-la, mas o guardião a tem protegido até os dias de hoje. Tópico 2. Alguns aspectos importantes sobre a cidade de Manaus. Primeiro, fundação. Fundada em 1669 pelos portugueses, com o Forte de São José do Rio Negro, foi elevada à vila em 1832 com o nome de Manaus, em homenagem à nação indígena dos Manaus, sendo legalmente transformada em cidade no dia 24 de outubro de 1848, com o nome de Cidade da Barra do Rio Negro. Somente em 4 de setembro de 1856 voltou a ter seu nome atual. Manaus ficou conhecida no começo do século XX como a Paris dos Trópicos, devido à sua intensa modernização durante a época áurea da borracha, atraindo investimentos estrangeiros e imigrantes de algumas partes do mundo, sobretudo franceses. Segundo, população. Manaus é a 7ª cidade mais populosa do país e a sua região metropolitana, com cerca de 2,6 milhões de habitantes, é a 11ª mais populosa do Brasil. A cidade possui um caráter cosmopolita, atraindo imigrantes e turistas de diversas nacionalidades. Manaus possui 2.145.444 habitantes, apresentando um crescimento de 0,7% em relação ao ano de 2017, de acordo com os dados divulgados em 2018 pelo IBGE. Terceiro, Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ou Polo Industrial de Manaus, é uma zona industrial na cidade de Manaus, no Brasil. Foi criada pelo Decreto-Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957, e aprimorada 10 anos depois pelo Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967. Com o propósito de impulsionar o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental, administrado pela SUFRAMA, o polo industrial abriga na atualidade cerca de 600 indústrias, especialmente concentradas nos setores de televisão, informática e motocicletas. Nos últimos anos, o polo recebeu um novo impulso com os incentivos fiscais para a implantação da tecnologia da televisão digital no Brasil. Quarto, cultura manauara. A cultura manauara teve também influência da presença dos indígenas, como na culinária, na linguagem e no artesanato. Os europeus influenciaram precisamente em sua arquitetura, assim como outros povos, oriundos de todas as partes do Brasil, também tiveram influência, como os nordestinos e os paraenses, notadamente na música com ritmos variados. Quinto, Manaus Metrópole. Manaus é uma importante metrópole brasileira, capital do estado do Amazonas, classificada no 3º nível de importância entre elas, segundo as regiões de influências das cidades de 2007, produzido pelo IBGE, baseado na densidade populacional e na abrangência e centralidade das metrópoles. Sexto, população evangélica. A revista Exame publicou em seu site um levantamento sobre a presença de evangélicos em todas as capitais do Brasil. Os números organizados pela revista, que destaca a religião evangélica como a que mais cresce no país, listou o percentual de evangélicos presentes na capital de cada estado, comparando o número ao de outras religiões.
Primeiro, Rio Branco possui aproximadamente 39,54% de evangélicos. E segundo vem Manaus, com aproximadamente 35,19%. Sétimo, agora você vai conhecer alguns pontos turísticos da cidade de Manaus.